Excelentíssimo Presidente do PSD, Dr. Rui Rio, excelentíssimo Cabeça de Lista do PSD às eleições europeias, Dr. Paulo Rangel, excelentíssimo Presidente da Câmara de Braga, Dr. Ricardo Rio, caros amigos e caras amigas. Há menos de uma semana, no passado dia 25 de Abril, celebramos a liberdade. Amanhã, dia 1 de Maio, dia em que entramos no mês das eleições europeias, celebramos o trabalho e não deixa de ser uma feliz coincidência apresentarmos o nosso manifesto eleitoral entre estes dois feriados que muito dizem aos portugueses. E acredito que é uma coincidência feliz porque me permitiu, quando pensava no que vos haveria de dizer hoje, refletir sobre estes dois conceitos à luz do que são hoje as preocupações dos mais jovens, das novas gerações, aqueles que, tanto se diz, estão afastados da política. Da minha parte, tendo a discordar desse discurso quase catastrofista sobre a não participação política dos jovens. Vejo e tenho visto no nosso país, pela Europa fora, jovens que se envolvem politicamente, mas de forma diferente da tradicional. Porventura não militam num partido, mas participam numa marcha pelo clima. Não estão numa juventude partidária, mas fazem voluntariado, pertencem ao associativismo. Talvez possam até não sair de casa para estar numa fila para votar nas eleições, mas estão disponíveis para dar a sua opinião, através do portátil, do smartphone ou do tablet. E, portanto, assistimos, acredito, não num desinteresse dos jovens pela política, mas pela forma tradicional de a conceber. A educação, que tantas vezes dizemos ser a chave para a participação dos cidadãos na política, desenvolveu cidadãos que já não estão disponíveis para apenas ouvir as mensagens de sentido único. Querem ser co-construtores de ideias, dar a cara por causas, não apenas que lhes indiquem um caminho, mas questioná-lo e propor mudanças. É o nosso papel e responsabilidade adaptarmos as possibilidades de participação às exigências deste século. Chega de querermos que os jovens participem com base em modelos de participação política que pouco ou nada lhes dizem. Caras e caros amigos, numa era de tantas dúvidas e incertezas, diria mesmo até disruptiva, é fundamental garantir a liberdade e o trabalho das novas gerações. E que liberdade estamos nós a conseguir para os jovens de hoje? Pergunto-vos. Que liberdade tem um jovem de 25 ou 30 anos que, apesar de ter emprego, não consegue mais do que dividir uma casa com amigos? Que, apesar de ser licenciado, não consegue pagar uma renda, nem muito menos sonhar em ter casa própria? Que liberdade tem um jovem que não pode sequer sonhar em constituir família? Que liberdade tem um jovem que não tem tempo para ter vida pessoal? Que tempo e liberdade terá esse jovem para pensar a sociedade, ler programas eleitorais e querer participar nas formas tradicionais da política? Que vontade podemos esperar que tenha? Onde está o tempo para pensar? Os horários laborais, muito além das 40 horas, a que muitos jovens estão sujeitos, aliados a um rendimento muito abaixo da média de outros países da União, estão a retirar liberdade a toda uma geração. Será justo criticarmos toda uma geração pela pouca participação formal quando, diariamente, a sociedade os empurra dia a dia para um dia-a-dia em que o que mais lhes falta é liberdade? Precisamos que os jovens tenham condições para ter uma casa, para não dependerem dos seus pais e para terem vida própria. Reafirmo, quem não tem meios para viver a sua vida não é verdadeiramente livre. E as soluções de ontem não correspondem ou não respondem aos problemas de hoje. Adaptemos, por isso, não só o discurso, mas, acima disso, as respostas, os serviços, a organização da sociedade aos problemas de todos, que todos de boa fé reconhecemos que os jovens enfrentam. E é também da sustentabilidade da nossa sociedade que falamos quando falamos desta relação entre o trabalho, o rendimento e a liberdade. A liberdade consubstanciar-se-á
será um bem mais real e concreto se dentro da disrupção, da inovação, da tecnologia, da digitalização, assegurarmos um futuro sustentável para as novas gerações. A sustentabilidade não está circunscrita às questões ambientais ou das alterações climáticas. É uma causa prioritária que exige uma estratégia e uma responsabilidade individual de todos. Minha, das famílias, das empresas, das comunidades, das associações, das juntas de freguesia ou até mesmo das câmaras municipais. Mas exige ainda mais do que responsabilidade. Exige compromisso. Exige passarmos das palavras aos atos. E é precisamente neste sentido, de compromisso, de responsabilidade para com todos, que aproveito esta oportunidade para anunciar que, com muito orgulho, farei a primeira campanha ao Parlamento Europeu neutra em carbono em Portugal. Garantirei, em parceria com organizações não governamentais, a compensação de todas as emissões de carbono pelas quais a minha campanha a estas eleições seja responsável, promovendo o aumento da mancha verde em Portugal. Reduzir a pegada ecológica numa Europa que é líder no combate às alterações climáticas não pode ser apenas um slogan. E ser social-democrata também é isso. Diferencia-nos a capacidade de ir além do ruído, além da propaganda e assumir que resolvemos os problemas e que fazemos a nossa parte. Um futuro sustentável para os jovens passa por garantir as certezas possíveis num mundo incerto, a estabilidade possível num mundo que oscila e pela promoção da confiança que depende fortemente da qualidade das respostas que formos capazes de dar aos cidadãos. Passa também por garantir que a minha geração não viverá pior que a geração dos meus pais. A geração mais qualificada de sempre não pode ficar refém das escolhas do passado. Nem podem os resultados das nossas ações continuar a dar razão a quem diz, erradamente, que estudar não vale a pena. Continuemos a apostar na preparação das novas gerações, através da educação, das competências e do conhecimento. Só assim estaremos a garantir um futuro melhor, com igualdade de oportunidades para todos, com ferramentas para o combate à desinformação e às notícias falsas. E para isso, temos um programa que assenta no desenvolvimento de competências académicas, profissionais e no fortalecimento do muito necessário espírito e identidade europeias. Queremos alargar a base social do Erasmus. Estamos muito longe das metas a que nos comprometemos. Apostar no crescimento e no desenvolvimento da plataforma de emprego europeia, o portal EURES, promover o Corpo Solidário Europeu enquanto experiência de crescimento pessoal e social e incentivar a partilha cultural com o Discover EU, possibilitando a viagem por diferentes países da Europa por Interrail aos jovens que fazem 18 anos. O projeto europeu e a democracia vivem hoje ameaçadas pelo populismo. E sobre isso não posso não ter uma palavra. O populismo cresce como erva daninha, em terreno que não seja cuidado. A democracia é um regime ou um terreno que precisa de atenção e compromisso diário. A transparência e o combate à corrupção são hoje absolutamente centrais à credibilidade dos sistemas políticos. Precisamos de ter a coragem e a inteligência de criar sistemas que transmitam confiança às pessoas, nos seus representantes, nos parlamentos nacionais e europeus, reduzindo ou eliminando a ideia disseminada de que a classe política está apenas interessada com os seus próprios proveitos ou privilégios. Uma ideia que mina a democracia, ao transparecer a ideia de eles políticos contra nós cidadãos e da qual os populistas se alimentam diariamente. Esta será também uma preocupação central no exercício do meu mandato. Estas propostas não são o fim, são o início e simbolizam, sobretudo, a direção que queremos tomar. Uma Europa mais consciente, mais solidária, com mais identidade e mais partilha. Uma Europa responsável, concretizadora e ambiciosa. Uma Europa que, num mundo de conflitos, é o mais importante farol de paz. Uma Europa que, num mundo de incompreensão, é o mais imponente farol de diálogo. Uma Europa que, num mundo de desafios globais, lidera pelo exemplo. Esta Europa constrói-se todos os dias.
mas podemos e devemos transmitir melhor aos portugueses tudo o que a Europa tem de bom e faz por nós. Façamos nós também mais por ela. Obrigada.